Olá, bom dia, queridos alunos do primeiro ano de enfermagem. Estamos aí dando continuidade na nossa disciplina de políticas de saúde e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre um dos programas mais importantes que a gente tem dentro do Ministério da Saúde, né? Um programa que foi criado em 1973 e que até hoje ele é válido, né, em todo o território nacional. Tá? É um programa voltado exatamente para a imunização, que é chamado de PNI. Então, pessoal, como eu falei, o PNI ele teve como objetivo principal normatizar, né? Trazer normas em relação à imunização. E com isso contribuiu para poder erradicar algumas doenças infectocontagiosas, como por exemplo o sarampo, né, que era muito comum na época, as crianças morriam demais de sarampo, a poliomielite, que é também a chamada paralisia infantil, a tuberculose, o tétano, o coqueluche. Então, todas essas doenças infectocontagiosas era muito comum algumas décadas atrás, né? Então, o programa ele conseguiu erradicar algumas doenças ou pelo menos minimizar o índice, né, de mortalidade, principalmente infantil. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos importantes em relação à imunização. Pessoal, imunização significa proteção. Significa que aquele indivíduo ele vai receber uma vacina e que essa vacina ela vai conferir, vai trazer imunidade a um determinado organismo, através da criação de anticorpos, né? Os anticorpos vão ter uma ação específica contra os agentes infecciosos causadores de doenças. Então, imunidade passiva, a gente vai ter imunidade passiva naturalmente adquirida, imunidade passiva artificialmente adquirida. Então, a imunidade passiva naturalmente adquirida, ela é de curta duração, né? Então, a gente consegue esse tipo de imunidade quando a mãe ela está grávida, e aí ela passa essa imunidade através da placenta, através da amamentação, ela consegue transferir os anticorpos maternos para o bebê, né? E aí nós temos também a imunidade passiva artificialmente adquirida, que também é de curta duração, e é quando a gente administra aí os soros e a imunoglobulina humana, né? Soro já significa que já tem aquele anticorpo já pronto, né? Já específico para aquela situação. E aí nós temos a imunidade ativa naturalmente adquirida, ela é mais duradoura, ela dura mais tempo no organismo, né? Tem algumas imunidades nesse sentido que dura aí por várias décadas, né? Também. E ela é obtida através de alguma infecção, de alguma doença no qual o próprio corpo vai utilizar o sistema imunológico para poder combater aquele tipo de infecção, né? A imunidade ativa artificialmente adquirida, ela é mais duradoura também, porém ela é obtida através da inoculação de vacinas, tá? As vacinas, elas vão ter aquele micro-organismo morto, né? Aquele micro-organismo que vai estar ali para ter um primeiro contato com a pessoa, né? Para conferir essa imunidade. Aí o sistema imunológico vai desencadear a produção de anticorpos. Então, vacina, gente, ele é o recurso que pode se desenvolver, tanto artificialmente, né, a imunidade ativa. E então, nós temos uma diferençazinha entre antígeno e anticorpo. Antígeno é a porção, é o agente biológico que vai estimular a produção de anticorpos. E os anticorpos são as proteínas especiais do nosso organismo que faz parte do sistema imunológico e vão combater, vão nos proteger contra o vírus, bactérias ou qualquer outro tipo de micro-organismo. Então, pessoal, esse programa ele veio com esse intuito, né, como eu falei inicialmente, de ter uma ampla extensão da cobertura vacinal, né? Para poder alcançar um grau de proteção imunitária de forma coletiva da nossa população contra as doenças transmissíveis, né? Antigamente, antes desse programa, existia um índice muito grande de mortalidade, tanto materna quanto infantil.
E hoje esse índice ele já se encontra bem menor, né, devido à produção de vacinas, devido à criação de anticorpos, devido a toda essa questão dessa imunização, tá? Então, pessoal, existem algumas contraindicações, né, gerais para a vacinação não ser realizada em determinadas situações. Então, por exemplo, as vacinas de vírus vivos, né, atenuados ou bactérias atenuadas, elas não são recomendadas serem administradas em pessoas com HIV, né, pessoas que têm problemas congênitos, por quê? Porque essa pessoa ela vai ter imunossupressão, ela vai ter realmente uma imunidade mais baixa. Então, para que realmente a vacina faça efeito, o ideal é que esse indivíduo ele tenha imunidade ideal, né? A imunidade esteja boa, tá bom? E aí temos também outra contraindicação em pacientes com neoplasia, com câncer mais avançado, né? Câncer maligno, que já está mais naquela fase mesmo final. Durante a gravidez, né, dependendo do tipo, né, de vacina, tá, é feito. Mas não são todas as vacinas que podem fazer durante a gravidez, tá bom? E aí, pessoal, dependendo do tratamento com corticoide, tá? Se for corticoide em altas dosagens, o corticoide, ele geralmente ele pode diminuir, né, o sistema imunológico. Então, o ideal seria esperar terminar esse tratamento para depois vacinar esse indivíduo, ou então por recomendação médica, né? Então, pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia, também a gente tem que ficar atento. Então, pessoal, como eu falei, as vacinas, elas vão ter os agentes imunizantes, né? Vão trazer esses agentes imunizantes que vão induzir no organismo desse indivíduo a imunidade ativa, né? Através da vacina. E aí nós temos algumas associações de vacina. Nós temos a vacinação combinada e a vacinação simultânea, né? A combinada é quando 2 ou mais agentes imunizantes, eles são administrados, né, em uma mesma preparação. Então, eu vou ter aí o quê? Eu vou ter a vacina DTP, por exemplo, né? Eu vou ter vários agentes. Eu vou ter a coqueluche, eu vou ter o tétano, eu vou ter a difteria, né? Ou também eu tenho a tríplice viral, né? Sarampo, cachumba e rubéola, que é a trivalente. Então, vacinas podem pegar vários agentes imunizantes ao mesmo tempo. E aí eu tenho uma vacinação simultânea, né? É quando várias vacinas são administradas em diferentes locais ou por diferentes vias. Então, vai depender da via de administração. Por exemplo, eu tenho a vacina da polio. A polio, ela pode ser oral, que é a gotinha. Ou pode ser a vacina da hepatite B, que ela é intramuscular. Ou a BCG, que é intradérmica, né? Ou a febre amarela, o sarampo, são vacinas subcutâneas. Então, isso vai depender muito da via de administração recomendado pelo fabricante da vacina. Eventos adversos pós-vacinação. Pessoal, quando a gente trabalha com esse programa de imunização, a gente deve ficar atento quanto aos eventos adversos, né? Ou seja, qualquer ocorrência clínica indesejável que esse indivíduo ele pode desenvolver após receber algum imunobiológico, né? Após receber alguma vacina. Ou seja, é aquela reação, né, que a vacina pode causar. Não são todas as vacinas, mas algumas podem ter reação. Vai depender muito da localização, vai depender muito da técnica realizada, vai depender do tipo de vacina, tá certo? Então, gente, esses eventos adversos, eles devem ser notificados, tá certo? Pela unidade. E aí a gente pode considerar evento adverso grave, né? De acordo com o Manual de Vigilância, aquelas pessoas que desenvolvem aquela algo mais grave, né? São aqueles que precisam de hospitalização por pelo menos 24 horas, é aquele que vai gerar sequela, vai resultar em anomalia e que pode aí levar até a pessoa a óbito. Mas aqui é muito raro, né? A pessoa ter um evento grave desse, adverso, devido a alguma vacina, né? Às vezes é uma outra causa. E aí, pessoal, quando a gente fala de rede de frios,
a gente vai entender que isso faz parte também do programa de imunização, né? Eles estão altamente interligados. E é importante, né, tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem, conhecer um pouco mais sobre essa rede de frios, né? Porque vão ser os profissionais que vão lidar exatamente com as vacinas. Então, rede de frios é o processo que vai compreender o armazenamento, a conservação, a distribuição, o transporte, a manipulação de produtos em condições adequadas de temperatura, desde o laboratório produtor até o momento que a vacina é aplicada. E aí, pessoal, nós temos, quando a rede de frios, nós temos uma geladeira, né? E dentro dessa geladeira deve ter alguns critérios e cuidados básicos. Essa geladeira deve ter uma capacidade mínima de 280 litros, tá? Ela deve ter um congelador no qual a gente vai colocar as baterias para poder conservar essas baterias. É como se fosse uma espécie de gelo, onde a gente vai colocar dentro da caixinha, né? Onde vai colocar as vacinas, tá certo? Não é recomendado esse refrigerador duplex, não é recomendado. Usar uma tomada exclusiva para o refrigerador, né? Retirar essa lâmpada interna, manter distante do sol, de fontes de calor. Lembrando que ela deve ter um espaço entre a parede e a geladeira de 20 centímetros, tá? Não armazenar nada na porta, a não ser as vacinas, né? Fazer o degelo, né? A cada 15 dias ou quando necessário. Não armazenar outros produtos. Geladeira de vacina é só vacina. A gente não pode estar colocando alimento, sangue, exame de laboratório, bebidas, nada disso. Não colocar qualquer elemento na geladeira que dificulte a circulação interna de ar, né? Porque ela tem todo um sistema de circular esse ar dentro para que a vacina seja armazenada na temperatura correta. Fazer a leitura da temperatura diariamente. Então, a gente vai ter um termômetro, no qual esse termômetro ele precisa ser aferido essa temperatura todos os dias, no início do turno do trabalho e no final do turno, tá? Então, é aferida essa temperatura para saber se está na temperatura correta. Vacinas multidose, né? Aquela vacina que você abre e dá para fazer várias doses. Quando a gente abrir, sempre colocar a data que foi aberta e o horário, né? Para poder a gente se organizar e não perder essas doses. E aí, pessoal, a organização interna, na primeira prateleira, a gente vai botar as vacinas virais, tá? Então, existe todo um critério dentro dessa rede de frios. Então, dentro do programa de imunização, a gente também vê esses critérios. Então, primeira prateleira são as vacinas virais, né? Então, a gente vai ter aí a poliomielite, a sarampo, a tríplice viral, a dupla viral, a febre amarela, né? Todas essas vacinas. Na segunda prateleira, nós vamos ter as vacinas bacterianas, tá certo? Então, a gente vai colocar todas as outras vacinas na segunda prateleira, tá bom? Na terceira prateleira, a gente vai colocar os diluentes ou caixas com as vacinas, né? Porque embaixo vai ter tipo umas garrafas, né? Para poder ter essa circulação melhor de ar. Na prateleira inferior, né, se tiver gaveta plástica, deve ser retirada, tá certo? E justamente colocar essas garrafas de água colorida. Porque essas garrafas, não sei se vocês já viram essa rede de frios, a gente vai conseguir estabilizar a temperatura. Manter organizada a prateleira, sempre identificar a vacina. O ideal é que a gente organize, né? Faça aquelas plaquinhas, organize a vacina, coloque o nome, coloque o tipo de vacina, se é viral, se é bacteriana. Organizar a caixinha térmica, né? Onde vai ficar as vacinas durante o dia todo. Porque quando a gente chega no turno do trabalho, a gente tira essa caixa térmica, organiza todas as vacinas e no final do turno a gente afere a temperatura, registra e põe novamente as vacinas dentro da geladeira, tá bom? Outra coisa, não é bom a gente estar todo o tempo abrindo o refrigerador, tá? Por quê? Porque vai perder temperatura e a vacina pode esquentar. A gente só vai abrir no extrema necessidade. Então, eu coloquei essa foto aqui para vocês, ó, nós temos a geladeira, tá certo?
O congelador, essa parte mais de cima, no congelador vai ficar aqui as baterias, né? As baterias que vão armazenar a temperatura. Na primeira prateleira, a gente coloca as vacinas virais. Na segunda prateleira, o ideal é que se tenha um termômetro interno, né? Mas nem sempre tem, tá certo? Às vezes o termômetro ele fica fora da geladeira só para ver a temperatura, tá bom? Mas aí o ideal é que a gente coloque as vacinas bacterianas, tá bom? Na terceira prateleira vai ficar os diluentes também. E na última parte eu vou ter o quê? Eu vou ter os corantes, né? Garrafa com água com corante para poder estabilizar a temperatura interna dentro da geladeira. E lembrando que na porta a gente não coloca nada, nem alimento, nem bebida, nem nada, tá bom? E aí, pessoal, nós temos a limpeza do refrigerador, né? De preferência a cada 15 dias, ou quando tiver uma camada de gelo, né? Em torno aí de 0,5 centímetros. O ideal para a gente fazer toda essa limpeza do refrigerador é retirar todas as vacinas, colocar elas dentro de uma caixa de isopor, uma caixa térmica, lembrando que elas têm que ficar numa temperatura de 2 a 8 graus Celsius, para que ela mantenha conservada o imunobiológico, tá bom? E após a limpeza, a gente vai ligar o refrigerador, manter a porta fechada, gente, por mais ou menos 3 horas. Então, a gente não pode fazer a limpeza e em seguida colocar a vacina, não, porque não vai estar com a temperatura estabilizada, tá bom? Então, depois de 3 horas, a gente coloca essas vacinas, guarda elas, tá certo? E aí, é interessante também a gente organizar, como eu falei, a caixa de isopor, né? Separar as vacinas bacterianas. O ideal é que você tenha uma caixa dessa para cada vacina. Vacina bacteriana e vacina viral. Então, outro ponto importante da rede de frios, né? Que os técnicos de enfermagem fazem muito a organização dessa geladeira e também checar a temperatura constantemente, tá certo? Então, existe um termômetro obrigatório que tem que ter nos serviços de saúde para a gente conseguir aferir a temperatura. Então, pessoal, outro ponto importante aí é o transporte da vacina, tá bom? A gente tem que escolher uma caixa térmica adequada, que esteja no tamanho correto, colocar gelo, ou então colocar as baterias para que realmente conserve a temperatura. A gente não pode transportar uma vacina de qualquer jeito, né? A vacina tem que ter a temperatura adequada, tá? O ideal é usar um termômetro também dentro dessa caixa, mas geralmente é mais difícil, né? Nem sempre tem. E aí, evitar abrir a caixa todo o tempo, né? Se você puder vedá-la, manter longe da luz solar, do calor, né? Muito cuidado aí com essa temperatura para não alterar a vacina, tá bom? Até a vacina chegar no seu destino final. E aí, pessoal, é como eu falei para vocês, né? As vacinas, elas são importantes, fazem parte do Programa Nacional de Imunização. Esse programa ele continua até hoje, né? E aí elas conseguem prevenir as doenças infecciosas, né? As vacinas conseguem produzir anticorpos para que a gente não desenvolva essas doenças, né? Ou seja, essa infecção. Infecção é a penetração, a multiplicação, o desenvolvimento de um agente infeccioso em um determinado hospedeiro, né? No qual esse hospedeiro ele pode desenvolver lesões, né? Sintomatologia, alterações fisiológicas, bioquímicas e histopatológicas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? A gente falou de uma forma mais sucinta, né, sobre a rede de frios. E aí eu posso disponibilizar para vocês os manuais também do Ministério da Saúde, tá? Vou colocar lá no Google Classroom para que vocês tenham acesso, né? Leiam também, tá certo? Aprendam um pouquinho aí mais sobre a rede de frios, sobre o Programa Nacional de Imunização, tá bom, gente? Um abraço a todos e uma ótima semana.